E se eu te dissesse que a maior tragédia da história da humanidade começou com algo tão pequeno que você provavelmente ignoraria? Sério. Pensa comigo por um segundo. Você já teve medo de algo que você não consegue ver? Agora imagina viver em uma época em que esse invisível simplesmente começava a matar, sem aviso, sem explicação, sem cura. Foi exatamente isso que aconteceu no século XIV. Tudo parecia normal. Navios chegavam aos portos, comerciantes negociavam, famílias seguiam suas rotinas, crianças brincavam nas ruas. Vida comum. Até que alguma coisa começou a mudar. Primeiro, algumas pessoas adoeciam. Nada muito alarmante. Febre, cansaço, algo que hoje a gente talvez ignorasse. Mas aí, os dias passavam e essas pessoas não melhoravam. Elas pioravam. E pioravam rápido. De repente, surgiam inchaços estranhos pelo corpo, dores intensas, manchas escuras na pele e então, a morte. Rápida, silenciosa, assustadora. Agora segura isso, porque o mais desesperador não era só a doença, era a velocidade. Pessoas que estavam bem pela manhã podiam estar mortas poucos dias depois, e aí vem a parte que arrepia. Isso não ficou em uma casa, nem em uma rua, se espalhou, cidades inteiras começaram a mudar. O que antes era cheio de vida, virou silêncio, portas fechadas, ruas vazias, olhares de medo em cada esquina, e ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que estava acontecendo. Alguns diziam que era castigo divino, outros achavam que o ar estava envenenado, mas a verdade era muito mais assustadora, porque o inimigo estava ali o tempo todo, pequeno, invisível, viajando junto com as pessoas, escondido onde ninguém pensava em olhar. E agora me diz, como você luta contra algo que você nem sabe que existe? Fica comigo até o final, porque essa história não só destruiu milhões de vidas, ela mudou completamente o rumo da humanidade. E o mais impressionante, tudo isso começou com algo que hoje você pisaria sem nem perceber. Antes do medo tomar conta das cidades, mercadores cruzavam desertos, montanhas, mares, muito antes da Europa entrar em colapso, antes das ruas vazias. A peste bubônica já estava viajando silenciosamente pelo mundo. Os historiadores acreditam que tudo começou em regiões da Ásia Central, próximas da China e da Mongólia. Naquela época, enormes rotas comerciais conectavam o Oriente ao Ocidente, levando seda, especiarias, tecidos, riquezas, e sem perceber, a Yersinia pestis. Claro, ninguém sabia disso. Silenciosa. Mercadores cruzavam desertos, montanhas, mares. Também estavam levando a morte. Dentro das carroças, dos depósitos e principalmente dos navios, viviam ratos. E escondidas nesses ratos, estavam pulgas infectadas com uma bactéria mortal. Naquele tempo, as pessoas não entendiam bactérias, contaminação, transmissão. Então, a doença continuou se espalhando sem chamar atenção. As mercadorias eram descarregadas, os ratos saíam das embarcações, silenciosa, como uma sombra viajando junto com o comércio. Quando os navios começaram a chegar aos portos europeus, algo estranho chamou a atenção. Muitos marinheiros estavam gravemente doentes. Alguns já tinham morrido durante a viagem, mas mesmo assim, os navios atracavam normalmente. E naquele momento, as mercadorias eram descarregadas, os ratos saíam das embarcações, e junto com eles, a peste começava a entrar nas cidades, sem guerra, sem invasão, sem aviso. O maior pesadelo da Idade Média estava apenas começando. Conforme a doença avançava, os sintomas começaram a ficar cada vez mais assustadores. As pessoas desenvolviam febres extremamente altas, dores intensas, fraqueza. Mas havia algo que aterrorizava ainda mais. Manchas escuras começaram a aparecer na pele dos doentes.
Algumas partes do corpo ficavam quase negras. Além disso, surgiam enormes inchaços dolorosos no pescoço, nas axilas e na virilha. Esses inchaços eram chamados de bubões. O nome correto da doença era peste bubônica. E foi justamente daí que surgiu a grande confusão dos nomes. Ela recebeu esse nome por causa desses bubões que apareciam no corpo das vítimas. Mas conforme a doença se espalhava, as pessoas começaram a chamar aquilo de peste negra, principalmente por causa das manchas escuras na pele e pelo cenário sombrio que tomou conta da Europa. No início, a transmissão acontecia principalmente através das pulgas infectadas nos ratos, mas o problema ficou ainda pior. E isso transformou a peste em um verdadeiro pesadelo. Em muitos casos, a doença também começou a passar de uma pessoa para outra, principalmente quando atingia os pulmões. Bastava tossir, respirar perto ou permanecer muito próximo de alguém contaminado. O medo começou a se espalhar quase tão rápido quanto a própria doença. Ele estava nas ruas, dentro das casas, no contato entre as pessoas. Ninguém sabia quem poderia estar infectado. E naquela época, sem remédios, sem hospitais modernos, sem conhecimento sobre bactérias, ver alguém com aqueles sintomas era praticamente uma sentença de morte. Pessoas evitavam contato. Famílias abandonavam os próprios doentes. Algumas cidades começaram a entrar em desespero total. E enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo, a peste continuava avançando, sem controle, sem cura, sem piedade. Conforme a doença destruía cidades inteiras, médicos começaram a tentar de tudo. Mas havia um problema. Naquela época, ninguém entendia realmente como a peste funcionava. Não existiam antibióticos, não existiam microscópios modernos, e muito menos vacinas. Então surgiram figuras que ficaram marcadas para sempre na história. Os famosos médicos da peste. Eles usavam roupas longas e escuras, luvas, chapéus e principalmente aquelas máscaras com bicos enormes. E sim, aquilo era real. Dentro do bico da máscara, colocavam ervas, flores e perfumes fortes, porque acreditavam que a doença estava no ar envenenado. Então imaginavam que os cheiros poderiam protegê-los da contaminação. Hoje parece estranho, mas naquela época, era uma tentativa desesperada de sobrevivência. Alguns médicos faziam sangrias, um procedimento médico antigo baseado na ideia de que tirar sangue do corpo poderia curar doenças. Era um método perigoso e ineficaz. Como a peste era uma infecção bacteriana, tirar sangue só deixava o doente mais fraco e sem defesas. Outros usavam misturas de ervas e substâncias estranhas. E muitos pacientes acabavam morrendo sem que ninguém pudesse fazer nada. Os hospitais começaram a lotar, e até os próprios médicos viviam com medo, porque quanto mais contato tinham com os doentes, maior era o risco de também serem contaminados. Mesmo com todas as tentativas, a peste continuava avançando, e naquele momento, a humanidade percebeu uma coisa assustadora. Ela estava lutando contra algo que ainda não entendia. Muita gente pensa que a peste negra destruiu apenas a Europa, mas a verdade é que a doença se espalhou muito além disso. Ela atingiu regiões da China, Mongólia, Índia, Oriente Médio, Norte da África e praticamente toda a Europa medieval. Ou seja, aquilo não foi apenas um surto local. Foi uma das primeiras grandes pandemias da história da humanidade. E talvez você esteja se perguntando, mas e o Brasil? A resposta é simples. Na época da peste negra, o Brasil ainda nem tinha sido colonizado pelos europeus. A grande pandemia aconteceu principalmente entre os anos de 1347 e 1353, e os portugueses só chegariam oficialmente ao território brasileiro em 1500, ou seja, o continente americano ainda estava isolado das grandes rotas comerciais europeias que espalharam a doença. Depois de anos de mortes, medo e cidades destruídas, a velocidade da doença começou a diminuir em algumas regiões. E mesmo sem entender completamente o que causava a peste, as pessoas começaram a perceber certos padrões. Locais com menos contato entre pessoas,
tinham menos contaminação. Então algumas cidades começaram a tomar medidas desesperadas. Navios passaram a esperar antes de desembarcar. Doentes começaram a ser isolados, e sem perceber, o mundo estava criando uma das primeiras formas de quarentena da história. Algumas cidades começaram a fechar portões, limitar viagens e evitar a entrada de estrangeiros. O comércio desacelerou, as ruas ficaram mais vazias, e aos poucos, a transmissão começou a perder força. O problema é que o estrago já tinha sido gigantesco. Milhões haviam morrido, famílias desapareceram, muitas cidades nunca mais voltaram a ser como antes. Mas mesmo depois de tanta destruição, a humanidade continuou, e lentamente, o mundo medieval começou a se reconstruir. E pensar que tudo isso começou com algo quase invisível. Se você curtiu esse documentário, já deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda existem muitas histórias da humanidade que pouca gente conhece